perspectiva judaica ortodoxa se explica o fato de um homem cumprir mais de 30 profecias do Tanar associadas ao Messias, mesmo sendo rejeitado como tal pelo judaísmo? É que pra nós ele não cumpriu nenhuma profecia. Não destrói o cenário também agora. Tá nervoso aí, vai destruir o cenário. Caiu minha bolsa aqui, peraí. Tá. Peguei. Desculpa aí o... Tranquilo. Chat GPT não pegaria essa bolsa. Vamos lá. Vamos lá, pra responder o nosso... A Ema. Ema. Espectadora. Pra nós, na visão judaica, Jesus não cumpre nenhuma profecia. De reunir o povo da diáspora, de trazer paz. Isso, a gente né? já falou sobre isso. Que vocês não veem essas profecias sendo... essas profecias sendo cumpridas, uma vez que ele morreu. Nenhuma ou alguma? Nenhuma, Talvez cumpriria. Pra nós, nenhuma. Eu posso concordar... Se forçasse a barra, alguma bateria? Olha, o que eu posso concordar é que naquela época que o povo estava vivendo um sofrimento absurdo, essas perseguições... Dominação do Império Romano. Do Império Romano e tudo tal. Sim, as pessoas... Eu tenho certeza que muita gente do povo de Israel olhou para Jesus, caramba, ele é o Mashiach. Como o Rabi Akiva também olhou para Bar Kokhba no século I. Então, é natural do ser humano, quando ele está vivendo um momento assim de sofrimento, de olhar para... Será ele é o Mashiach? Mas a partir do momento que ele morre, para nós, ele já não pode ser mais um Mashiach. O Mashiach é um homem vivo entre nós que vai redimir todas as nações. Então, a partir do momento que Jesus morreu, caiu por água abaixo, que talvez muitas pessoas acreditaram, entendeu, Vilela? Pode ser que muitos judeus acreditaram nisso no momento. Eu acredito que sim. E os apóstolos. E quando ele morreu na cruz, as pessoas não entenderam nada porque ele viria como um cara que ia tirar do Império Romano. O cristianismo... Império Romano, e aí isso, mas uma vez que ele morre, isso já não acontece mais. Então, o cristianismo é uma religião que nasce no judaísmo. Então, por exemplo, todos os primeiros cristãos, milhares deles eram judeus. Certo. Alguns eram rabinos, alguns serviam lá no templo, enfim. Todos os apóstolos eram judeus. O cristianismo vai se derramar para fora do judaísmo 3 anos e meio depois. Só 3 anos e meio depois, a igreja tinha milhares de pessoas convertidas na conversão de Cornélio em Atos capítulo 10, que é onde o primeiro pagão, realmente pagão, que não era iniciado na fé judaica, se converte pela primeira vez, que é o Cornélio, e a partir dali, tanto é que tem 2 capítulos da Bíblia dedicados à conversão de Cornélio, tentando explicar como é que funciona. O que volta naquela minha fala no começo, que eu disse o seguinte, ó, os judeus, eu não quis ser desrespeitoso, mesmo que tenha parecido, eu falei, os judeus não são donos de Deus. O Deus da Bíblia, ele sempre é senhor de tudo e de todos. Por exemplo, lá no texto... Então, lá no texto de Jonas, por exemplo, não sei quem citou, acho que foi... Eu não sei quem citou. Jonas, tá um momento claro. Quando o Elias queria desistir de ser profeta, Deus falou para ele assim, vai lá na Síria e unge, não lembro, Azael, rei na Síria. Ele falou, como assim? Como que Deus manda na Síria? Que negócio é esse e tal? Então, o tempo todo, Deus está dando pistas de que ele governa para além, exatamente, de todas as nações. E na graça, a partir de Cristo, a partir da conversão de Cornélio, a gente começa a perceber que esse derramar dessa graça alcançando todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu acho assim, que o povo judeu, de acordo com as Escrituras, é um povo que foi escolhido por Deus para que Deus se apresentasse ao mundo, mas não para a salvação. Tanto é assim que nós temos o exemplo de Jonas, é o exemplo mais importante. Jonas era um profeta, um judeu que vai e pelo agir de Jonas, nós temos o maior avivamento da história da humanidade. Certo. Tem também Ruth, né, que é importante, uma história importante. Que é a mãe de Davi, Pois é. De Davi. E o último capítulo de Ruth faz com que nós entendamos a importância desse livro, porque entra na genealogia de Davi a Jesus, né? Agora, Mia, vou dar só uma informação para que o senhor pense sobre isso. A academia diz que há 300 profecias, em torno de 300, que são cumpridas em Jesus Cristo. Então, a sua afirmação de que nenhuma é muito forte,
academicamente, intelectualmente. Sim, porque você não estudou isso, ele tem razão. Isso o ChatGPT sabe melhor que você. É isso que eu quis dizer. Não, vocês não estão entendendo. Não vou voltar pro ChatGPT, não! Pelo amor de Deus! Não, vocês têm traumazinho. Eu quero dizer a internet. Porque é uma coisa meio óbvia, mas é humildade. Um médico tem que saber que o ChatGPT sabe mais do que ele. Sim, já entendi. Mas é óbvio, como ele pode afirmar que nenhuma? Ele não estudou tudo, ele não estudou no Vaticano. Veja, eu posso afirmar. É óbvio que algumas devem ter se compreendido. É uma afirmação muito forte. É arrogante, é isso são que eu quero 300. dizer. Não, veja, eu vou explicar. Deixa eu posso dar só mais um dado? Não é essa a questão. Se vocês me permitem. Tudo é interpretativo. Olha, eu já participei de alguns podcasts e esse aqui é o mais divertido, de longe. Com certeza, eu não tenho dúvida. Mas tá no mesmo nível do Nicolas e do Neto. No mesmo nível. Se a gente começar a falar inglês aqui, a gente ganha. Olha, todos os 6 participantes dessa mesa estão... 6? Se o outro é o GPT. Por essa eu não esperava, né? Ele não veio. Eu contei aqui e falei... Na realidade eram 7, mas uma saiu. Não, o pessoal falou que quando o Dudu falou, ele foi pesquisar no ChatGPT lá. Saiu, Dudu. Não, Rabinho do Dudu. Com todo respeito, o 7 era a moça de onde? De onde era a moça? Menina do Bandeirantes. Menina do Bandeirantes. Sim. Isso que me interessa. Onde vocês estão tocando, na pessoa comum que está ouvindo, que deveria estar ouvindo o podcast, e que não está se relacionando com esse tema. O evangelho transforma a pessoa radicalmente. Só os desesperados. Não é assim. Conheço um por um. Tem muitos amigos não judeus. Rabino. Na hora que tá ferrada, judeu também, ferradaço, aí vai lá, vira cristã de carteirinha dos 3 meses, até ficar um pouco bem, ganhar um dinheirinho lá com o tigrinho e volta a pecar. Aqui vai ser honestidade. Rabino, eu só falo honestidade. O evangelho transforma radicalmente uma pessoa. Até quando? Até a eternidade. E o islamismo não? Também. As repercussões todas as religiões da aceitação de Jesus Cristo o budismo também pela eternidade. Eu não sou contra nenhum, não sou contra. Então aquela senhorita... A ideia da religião. Até a eternidade é muito forte. Igual você falou pra ele que ele não pode saber tudo. Você não tá na vida do cara até os 120 anos pra saber. Tá nas escrituras. Não, a escritura sim. Não, professor Rabino Dudu. Certo. No livro vai ter de mudança radical na vida daquela senhorita do Bandeirantes, é isso? Bandeirantes. Daquela senhorita do Bandeirantes é que ela encontrará a vida eterna, assim como o ladrão na cruz. Por quê? Me explica por quê? Porque ela, em Jesus, foi perdoada e atingiu o nível da perfeição. Vilela, deixa eu fazer uma pergunta. Esquece agora todo o resto. Tá. A minha pergunta do começo, como perguntador, eu vou falar qual, não me senti respondido. Que foi sobre essa, tá bom? Digamos, sem fazer piada, porque a gente perde o público. Tá fazendo piada, não, você entende, da menina do Bandeirantes, que poderia ser a menina do Rio Branco ou do Maranhão. Quer dizer o seguinte, a pessoa quer dizer o seguinte, é uma pessoa que é o seguinte, é uma pessoa com a maioria dos brasileiros que se consideram cristãos, seja católico, evangélico ou qualquer outra linha, certo? Por isso eu nem tô falando para os judeus, e na minha comunidade eu falo para os judeus. Você não gostou da resposta, não, mas a resposta eu não entendi. Não, eu não entendi. Calma, não é que eu não gostei. Calma. Eu não tenho nenhum problema de não gostar. Para mim não foi respondido. Calma, é óbvio que não. Calma, deixa eu terminar. Para mim não tem gostar ou não gostar, tem se eu entendi ou não. Então assim, a minha pergunta era... Que ponto você não entendeu? Vou explicar agora. Mas fique especificamente. Eu vou falar especificamente que eu não entendi. Tá bom? Então vai. Então, voltando. Já que o nosso objetivo, certo? Ele é... Normal, eu estou perguntando como uma pessoa cética, ou seja, uma pessoa que ela está querendo se conectar com Deus, mas graças a Deus ela tem cérebro, ela é questionadora, que são as pessoas que eu gosto dentro. E a mesmo papo, só para vocês entenderem mais respeito, eu estaria... que investiga, tá correto. Isso, ou seja, o mesmo papo eu estaria falando, e eu falo, tá bom? Para dentro da minha comunidade ortodoxa. Calma, já vou chegar, só um minuto que é importante. É que você não tá ouvindo. Eu quero mostrar que não tem nenhum ataque aqui, nenhuma briga, ao contrário, dentro da minha comunidade religiosa judaica, eu falo a mesma coisa e recebo o mesmo tipo de rejeição que também recebi aqui, porque é algo incômodo para pessoas normalmente que estão no mundo mais ortodoxo. Deixa eu terminar uma fase. Eu sei que, graças a Deus. A gente sente um amor. Eu tô sendo honesto. Mas vai lá. Formula. Tô chegando. Você é de alto nível. Eu tô sendo super objetivo. Então, só quero dizer que a minha pergunta é, sempre de uma forma honesta,
se respondeu ou se não respondeu. Então, qual que era a minha pergunta? A minha pergunta era onde isso mexe com o coração e com o cérebro, certo? O fato de Jesus morreu na cruz, certo? Pelos nossos pecados, certo? Onde isso realmente melhora o comportamento, a felicidade, o sucesso, a prosperidade da menina do Bandeirantes, ou que significa um menino, uma menina, ou qualquer jovem brasileiro que se considera cristão, só que ele não é ultra-ortodoxo, ele não estudou no Vaticano. É uma mudança radical. E aí ele me respondeu... Calma. Radical. Aí ele me respondeu, certo? Que não foi a mesma resposta que você não foi nem perto dessa resposta, que é uma resposta que a maioria dos cristãos falam, que ele falou assim, não importa, a partir do momento que ela se converteu para... Eu vou falar exatamente o que ele falou. Para o cristianismo... Para mim, tudo isso aqui são palavras. Ela vai ter vida eterna. Deixa eu terminar agora, que é o ponto crucial que você quer entender. Mas deixa eu falar. Eles têm tanto medo que não deixa eu terminar. Não, é para não sair. Só conversão, só para dizer. Conversão não é para a religião. É entregar sua vida a sua vida para Jesus. Certo. Exato. Mas para mim, aqui que eu quero chegar... Todas essas palavras, que elas existem em várias religiões diferentes, elas são... Mas deixa eu só terminar essa frase. São apenas palavras. Ou seja, é grátis, como meu amigo Rafael costuma falar. É grátis você chegar e falar, por exemplo, eu entrego a minha vida para Jesus, ou eu entrego, deixa eu terminar, a minha vida para Buda, ou eu entrego a minha vida para Messias, ou eu entrego a minha vida... É grátis. Não é de graça, ele não deixa eu terminar. É caríssimo. Então, não, mas eu tenho que falar... É porque o preço já foi pago. Deixa eu terminar, por favor, Vilela. É que você não termina. Não, mas é uma pergunta matemática, ela é tão simples. Então conclui a pergunta. Ele sabe que é assim, não, aqui não tem. Desculpa falar. O de graça é que você não acredita que as palavras dela... É óbvio, né? Não acredita? É óbvio, né? É óbvio, Vilela. Você acredita num cara que chegar pra mim e falar pra você agora e falar pra você: a minha mansão do Morumbi é tua? Você vai saber na hora que caiu nas tuas mãos, que tem as escrituras na tua mão, não que a pessoa falou. Todo mundo sabe que palavras é uma coisa e ações são outras. Não disse amor de Deus. Tudo bem, não, mas ele sabe. Vilela, deixa eu terminar. Só final, é muito rápido, mas é uma coisa de matemática. O que eu tô querendo falar é, como você falou, bem específico e bem pontual. Qual que é a pergunta? Que assim, nem começou a responder, porque se fosse uma resposta, eu tivesse uma dúvida sobre um detalhe, não tem. A minha pergunta foi assim, na prática, no comportamento do dia a dia, na rotina, qual foi? E a resposta dele foi, não importa o que essa pessoa vai mudar, no momento que ela falou, estou casada com Jesus, como eu já vi um monte falando, ela terá vida eterna. E aí que, desculpa falar, eu comparei com outros grupos, não quero mencionar nomes agora, assim, que eu quero dizer assim, qualquer crença, mas eu quero dizer, pode ser Santos Futebol Clube, que é meu time, qualquer crença radical, entendeu? Pode ser, sou do Palmeiras. O que quer dizer que você é do Palmeiras? Você precisa de um entretenimento no final de semana. Então você resolveu que você é do Palmeiras, que nem existe, né? É um business. Bom, eu entendi. Posso responder? Posso responder? Eu gostaria que você então vamos lá. Primeiro. O fenômeno de pessoas que se envolvem com a fé cristã e não mudam o caráter de vida também acontece no judaísmo. Com certeza absoluta. Você disse agora há pouco, e é verdade, que o judaísmo não é uma religião proselitista, diferente do cristianismo. Concordo. Nós, cristãos, recebemos do nosso Salvador uma ordem que é para ganhar o mundo inteiro. Isso não acontece com o judaísmo. Correto. Agora, é possível se converter ao judaísmo, sempre foi, desde o Antigo Testamento até agora. Sim, é bem diferente a conversão. Não, mas é possível adicionar um pagão, um goim, se tornar judeu. Qualquer pessoa pode se tornar judeu. Qualquer pessoa pode se tornar judaica, judia, a partir de agora. Por exemplo, se eu quiser me tornar judeu, eu vou conversar com o rabino, vou fazer como fala lá, a cirurgia, esqueci. Brit Milá. Eu vou fazer a Brit Milá. Você vai largar o Jesus. Exatamente. Então, a ideia de que se adiciona pessoas permanece nas duas religiões, no judaísmo e no cristianismo. Ter pessoas de moral incompatível com a fé que professam acontece nos dois lugares. Exato. Por exemplo, você é rabino. Um percentual gigante de rabinos aqui em São Paulo são maçons. Você é maçom? Não. Você concorda que um rabino seja maçom? Não é minha linha. Então, mas... eu me posiciono. Então, você é contra. Conhece rabinos que são maçons? Conheço. Ok. Eu não Isso, então... Eu conheço. Não, você sabe. Não, eu não conheço especificamente pessoas, entendeu? Então eu te apresento alguns depois. Não, mas eu acredito em você. Tá tudo bem. Então, o que eu tô dizendo é que não significa... Eu
sou cristão, ele é cristão. Não significa que o meu caráter e o dele sejam iguais. Tem de ser ilibados. Essa é a ideia. Mas a minha pergunta não foi essa. Então, agora, a sua pergunta é, o que é que muda? Isso. Então vamos lá. A minha pergunta não foi se tem... É óbvio que tem pessoas que se convertem por uma religião e são morais ou são imorais. A minha pergunta foi... O que é que muda? Como que a ideia de Jesus ter morrido na cruz, não é sobre percentual de pessoas, ela pode, eventualmente, melhorar... Não foi sobre a menina que não melhorou. Sim, melhorar... Ou seja, por que esse tipo de raciocínio de vida eterna através de falar uma frase? Porque, não sei se você sabe, mas esse conceito existe em quase todas as religiões, só muda a frase. Porque os muçulmanos falar Allah é o Senhor. É a mesma coisa. Um dia um rabino procurou Jesus. Ele era líder da sinagoga. O nome dele era Nicodemos. Isso é em João capítulo 3. E ele perguntou para Jesus como que ele faz para ter vida eterna, para nascer de novo. Porque esse é um conceito mais difícil no judaísmo. A ideia da vida que sobrevive à morte do corpo. Um dos 13 princípios judaicos é a ressurreição dos mortos muito antes de Jesus surgir no mundo. Não. Vamos lá. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Eu acredito na ressurreição dos mortos desde sempre. Ok. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Uma delas, por exemplo, os saduceus que cuidavam exclusivamente do templo, não criam. Eu concordo, mas os saduceus seriam reformistas de hoje em dia, tá? Não, então, mas o que eu estou dizendo é que existem várias vertentes. Existiam várias vertentes, até aqui. Vamos até onde a gente concorda. Até aqui a gente concorda, certo? Correto. Ok. O Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos o seguinte: assim como Moisés levantou a Nahash, lembra da Nahash lá, da serpente ardente? Sim. Que o pessoal pecou e aí eles estavam sendo mortos. Eles eram picados pelas serpentes e eles morriam. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte: assim como o Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que um dia o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, a pessoa que era picada pela serpente, ela já estava condenada. Ela tem horas, dias talvez, mas ela vai morrer. Não vida eterna, que ele vivesse e não morresse. Calma aí, vamos lá. O literal. Isso, lá em Números. Isso. A pessoa que estava picada pela serpente lá de Números, ela vai morrer. Ela tem horas, ela tem dias, uma semana de vida e ela vai morrer. Aí o Moisés levanta uma serpente e as pessoas condenadas à morte, ao olhar para a serpente, não morriam. Não morriam. Ok? Concordo. Jesus Cristo diz o seguinte: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, um dia ele, Jesus, seria levantado. Para que todo aquele que olhasse para ele, que mirasse ele, para que falasse, olhasse para ele, não morreria, mas teria vida eterna. Então nós estamos falando aqui de uma vida eterna com Deus. O que muda para a pessoa quando ela se converte a Jesus Cristo? Nós cremos que a pessoa nasce pecadora e quando ela recebe a salvação em Jesus Cristo, então ela tem o direito da vida eterna, graças ao sacrifício vicário substitutivo tua resposta, porque essa é a definição de cristianismo que eu vi até hoje. E nesse ponto é justamente o que o judaísmo, eu diria, não sei se o Micha está ouvindo, mas é o contrário. É literalmente o contrário no cristianismo nesse aspecto, que é assim, não existe um botão que você aperta, desculpa usar essa linguagem, mas seria uma conversão no Rio Jordão ou qualquer outra coisa, olhar para que faça você ter vida eterna independente das tuas ações. O que vale no judaísmo é um Deus que ele te leva a um trabalho interno constante, infinito, até o fim. Então você percebe que apesar do cristianismo ter vindo do judaísmo, independente das nossas discordâncias em relação à religião... E no judaísmo quem salva quem? Você se salva ou você é salvo? Deus está dentro de você. Não. A minha pergunta é, você se salva? Eu estou te respondendo. A partir do momento que a minha alma divina é um pedaço de Deus, as duas coisas são uma coisa só. Eu me salvo e Deus me salva ao mesmo tempo. Porque Deus, ele é a minha alma e ele é o meu trabalho constante. Não existe essa jogada de toalha para cima. Também. E sim, você se salva sozinho. Então eu vou te apresentar um salvador melhor. Qual?
Jesus Cristo. Não, eu não... Porque o nome se não me você muda. se salva, Não, mas você acabou de dizer que você é falho, que você... Então... Então, Eu falei a alma divina, perfeita, infinita, que é Deus. Para mim não faz diferença o nome. Se é Jesus, Deus, Alá ou Buda. Para mim é o conceito, o nome não muda. Eu acho que o Vela entendeu muito bem. O nome... Mirra, uma pergunta. De futebol. Não, Mirra. Você tá falando comigo. Não, sim, mas eu quero fazer uma pergunta com o Mirra, que é o seguinte, ó. O Palmeiras? Essa posição do Dudu é a posição do judaísmo? Tipo assim, não importa qualquer... Durante toda a história, quem salvou o povo foi Deus, por intermédio do povo se voltar a Deus. Ouve? Do povo se voltar a Deus. Quer chuvar? Tem que fazer chuva. Mas essa coisa que a pessoa se salva. Não, só finalizando, onde eu queria chegar na parte. Eu só quero falar uma coisa super importante, que não foi falada, e que às vezes os ouvintes podem ter uma interpretação errada. Na minha opinião, a minha visão sobre Jesus, que é diferente de muitos judeus ortodoxos, talvez até do Michel, não sei porque a gente nunca conversou sobre isso, mas normalmente tem um tabu de falar, eu tenho, baseada no Meiri, baseada no Rashba, baseada em vários Rishonim, uma visão extremamente positiva sobre Jesus, na minha opinião, muito mais do que o Vaticano, muito mais do que a igreja. Eu vou falar por quê. Todo mundo fala bem de Jesus, até o Islã. Não, vou falar por quê. Vou falar por quê. Por quê que eu quero dizer? Eu só quero falar uma frase. Porque enquanto o cristianismo, em algumas vertentes, que eu acho que não são todas, querem considerar que Jesus era Deus e torna isso uma grande confusão da trindade, que as pessoas não sabem explicar muito bem, e alguns falam filho de Deus, outros falam... Mas para mim, no final das contas, Jesus era filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus, Micha é filho de Deus, todos vocês são filhos de Deus, porque a Torá fala que nós somos filhos de Deus. Então, não há uma discussão sobre isso. Então, Jesus também pode ser filho de Deus, no sentido que a unicidade divina era incrível. Mas para mim, Jesus como pessoa que existiu, o Talmud fala que ele existiu, e que ele foi um rabino rebelde, não vou contar aqui toda a história, mas vocês podem ler no Talmud, ele foi um rabino que se rebelou contra os outros rabinos. Enquanto muitos têm uma visão negativa sobre Jesus, eu estou querendo dizer que eu acho que a intenção dele foi positiva, que ele quis trazer os princípios judaicos para o resto da humanidade, né? Enquanto os judeus eram 1% da humanidade, e ele trouxe. Então eu acho hoje em dia o cristianismo como um todo, óbvio que tem pessoas boas ou ruins, como em qualquer lugar, mas como um todo, uma religião incrível. Eu acho uma religião incrível. Eu acho uma religião cheia de instituições de caridade, de ajuda para as pessoas, etc. Mas isso eu estou falando verdade. E eu acho não. que se a gente se unir, é aqui que eu quero chegar, as linhas divergentes dentro do próprio cristianismo, e não virar time de futebol, é isso que eu quis dizer. Qual que é a diferença, na minha opinião, entendeu? A interpretação evangélica ou católica ou ortodoxa da Rússia. E, junto com o judaísmo, junto até com os muçulmanos, obviamente eu não estou falando dos radicais que acabam querendo eliminar outras pessoas que não são da religião, e a gente pegasse o que a gente tem em comum, que é um único Deus, acreditar num mundo melhor, que é a era messiânica, independente quem seja esse Messias, e acreditar nos valores de família e amor ao próximo, isso para mim é um papo muito mais adulto, muito mais maduro do que ficar horas e horas e horas e horas discutindo o nome de Messias.